Santo Deus, obrigado pela oportunidade que temos de mais uma vez ter a Tua palavra aberta e nós aprendermos da Tua vontade para as nossas vidas. O assunto de hoje, ele é a base da salvação e por isso que a gente precisa, Pai, muito bem entender e aceitar isso como regras de fé para cada um de nós. Esteja com o pastor que irá conduzir o estudo neste momento, que o Teu Santo Espírito use e o Teu Santo Espírito abra as nossas mentes para compreender. Em nome, por amor de Jesus. Amém. Ok, pastor. Muito bem. Se quiser me colocar como host ali. Eu vi que tinha congelado ali a imagem, a tudo. Eu pensei que tinha falhado a conexão. Se quiser me colocar como host aí para ajudar. Oi? Se quiser me colocar aí como host para poder ajudar aqui nos comentários depois. Está travando a tua internet, pastor. Vou colocar aqui, só um segundinho. Acho que foi, né, Rogério? Foi sim. Uhum. Ok. Como é que está, Débora? Tudo bem? Vi que você chegou agora. Tudo bem, boa noite. Boa noite, viu? Quero dizer para ti e também para as outras meninas aí, que se vocês tiverem perguntas, aproveitem, viu? Não tenham medo de perguntar. A Hermanica está ali também, pergunta, a Vermanica pergunta, a Cíntia, a Marla. Se eu não souber, o Rogério responde para a gente. Tá? Mas é muito bom. Eu sei que os temas agora eles vão aprofundando, nós vamos aprendendo cada vez mais algumas doutrinas bíblicas profundas e que a gente às vezes demora um pouquinho para entender bem, para assimilar, não é? Hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais o nosso conhecimento a respeito do plano de salvação. Nós começamos vendo da onde nós saímos, né? Da mão do nosso Criador, onde nós estamos, no mundo de pecado, a esperança, né, que é a morte de Cristo, pagando o preço por nós, pela nossa salvação. E há 2 semanas atrás nós estudamos sobre a volta de Jesus, que é a grande esperança para esse mundo de pecado e de sofrimento. E na semana passada nós vimos que há esperança também para aqueles que já morreram. Aqueles que já morreram podem ter esperança sim de um dia ressuscitarem. E hoje nós iremos estudar um pouquinho mais sobre como se darão os eventos finais. Como acontecerá a volta de Jesus, o que acontecerá nesse contexto, nesse período. Não é legal? Nós vamos descobrir muitas coisas juntos hoje. E eu quero começar lendo um texto. Lembrando, nós já falamos aqui, né, que a Bíblia é uma forma de nós abrirmos a porta da esperança. Não sei se vocês lembram, acho que era o Silvio Santos, né, que antigamente tinha um programa chamado A Porta da Esperança. A Bíblia é a nossa porta da esperança. Quando a gente abre a Bíblia, ela abre caminhos para a gente enfrentar toda e qualquer luta ou dificuldade. Bom, nós vamos seguindo então, e eu quero compartilhar com vocês a primeira pergunta. Quantas ressurreições a Bíblia fala? Você lembra? Quantas ressurreições haverão? Porque nós vimos que quando Jesus voltar, nós poderemos ressuscitar se nós estivermos salvos. O que a Bíblia fala? Vai ser só uma ressurreição ou vai haver mais de uma? Então vamos ler na Bíblia, no livro de São João, capítulo 5, versículo 28 e 29, que diz assim: Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Você percebeu? A Bíblia fala que todas as pessoas vão ressuscitar, todos os que já morreram, não só os salvos, mas também aqueles que não vão ser salvos, os
ímpios, os pecadores, que não aceitaram a Cristo Jesus. E ela diz que aqueles que fizeram bem irão ressuscitar para a vida, e os que fizeram o mal irão ressuscitar para a condenação. Então, a primeira coisa que a gente aprende no estudo de hoje, pastor, há 2 tipos de ressurreição na Bíblia. A ressurreição para a vida e a ressurreição para a morte eterna. Quando ressuscitam os salvos? Esta é a pergunta. Quando é que vão ressuscitar os salvos? Então, vamos ver na Bíblia, que a Bíblia diz no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha só. Então, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Quando ocorre, então, a primeira ressurreição? Na volta de Jesus. Na volta de Jesus. Nós já vimos na semana passada, não é? Jesus volta e aqueles que morreram e aceitaram a Cristo terão, então, a sua ressurreição. Vai ser algo maravilhoso, você pode imaginar, né? Na volta de Cristo. Esta é a esperança para a morte, para vencermos a morte. A volta de Jesus. Bom, mas aí nós continuamos. O que, então, farão os salvos vivos e também os ressuscitados após a ressurreição? Tudo bem, pastor, a gente ressuscita se morrermos, né? Ou se estivermos salvos, a gente é transformado, diz a Bíblia. E o que acontece, então, depois da ressurreição? Vamos ver? Apocalipse, versículo 20, versículo 6, diz assim: Feliz e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles os 1000 anos. Olha só que coisa legal, né? Que coisa fantástica. Então, irão ressuscitar e reinar com Cristo durante 1000 anos. Agora você percebe? Nós encontramos uma data aqui na Bíblia, um período chamado de 1000 anos, ou milênio, em que a Bíblia diz que nós estaremos reinando com Cristo. Como assim, pastor? Nós, então, iremos para o céu. O que Jesus está dizendo aqui? Que quando Ele voltar, Ele vai nos levar para que nós estejamos aonde Ele está. E onde Ele está hoje? Hoje, Jesus Cristo está nos céus, ao lado do Pai. Quando Ele voltar, Ele vai nos levar para nós morarmos juntamente com Ele. Bom, mas o que nós faremos no céu, então, pastor? Você deve estar perguntando. O que farão os salvos nos céus durante os 1000 anos? Livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, diz assim: Vi então tronos, e aos que neles se sentavam foi dado o poder de julgar. Vi também as vidas daqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e dos que não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e nem recebido a marca sobre a fronte ou na mão. Eles voltaram à vida, ou seja, ressuscitaram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. A Bíblia nos diz que quando nós formos para o céu, nós receberemos a autoridade para julgar. Como assim, pastor, julgar? O que nós vamos julgar? O período que a Bíblia descreve como 1000 anos é uma oportunidade para que todos nós possamos tirar toda e qualquer dúvida a respeito da justiça de Deus. Ou seja, no céu, nós vamos ver por que algumas pessoas estão lá e que nós não imaginávamos que estaria lá. E também veremos por que algumas pessoas que nós imaginávamos que estariam no céu não estão lá. Para nós confirmarmos isso, nós podemos ver outro texto da Bíblia, em que Paulo fala aos Coríntios o seguinte: Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que haveis de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida?
Então, a Bíblia nos diz que nós iremos receber autoridade para fazer esse juízo. Não é um juízo para dar uma sentença, mas o período dos 1000 anos é para que nós possamos confirmar a justiça de Cristo. Confirmar. Então, Jesus Cristo volta, vamos juntamente com Ele para os céus, e durante esse período, a Bíblia diz que nós vamos poder verificar nos livros, nos registros que estão nos céus, porque algumas pessoas se salvaram, porque não se salvaram, e vamos poder participar do juízo de comprovação. Isso acontece a partir do momento em que Cristo volta, em que vamos com Ele para o céu. Mas aí vem uma outra pergunta. Como estarão as pessoas perdidas na terra, pastor, durante os 1000 anos? Porque nem todos vão se salvar. E aqueles que se perderam? Como eles estarão aqui na terra, depois da volta de Jesus? Vamos ver? O livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, diz assim: Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pelo esplendor de sua vinda. Olha só. Quando Cristo voltar, os ímpios serão destruídos pelo poder, pela glória da sua presença. O livro de Apocalipse diz que, nesse momento, as pessoas tentarão fugir para não ver Jesus voltando, porque vão ficar apavoradas. Né? Procurarão as cavernas, procurarão até a morte, mas não acharão. Eles terão que ver Jesus voltar. Mas morrerão. A Bíblia diz que as pessoas que não forem salvas, elas vão morrer ao verem a glória de Cristo. Elas irão morrer. Bom, pastor, e as pessoas que morreram antes da volta de Jesus, elas não vão ressuscitar para ver Jesus voltar? Vamos ver o que a Bíblia diz? Apocalipse, capítulo 20, versículo 5, diz que o restante dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. As pessoas que morreram antes da volta de Jesus e não se salvaram, elas não irão ressuscitar na volta de Jesus, nessa primeira volta de Jesus. O texto da Bíblia é claro. O texto que nós estamos lendo diz que o restante dos mortos, ou seja, aqueles que não ressuscitaram na volta de Jesus, que não estão salvos, eles só irão ressuscitar após este período, o período de julgamento de comprovação, o período em que nós estaremos nos céus, tirando as nossas dúvidas, reinando com Cristo. É isso que vai acontecer. Então, os vivos irão morrer, os que não estiverem salvos, e os que estão mortos continuarão mortos. Ou seja, não vai ter ninguém vivo aqui nesta terra durante o milênio. É isso que a Bíblia nos diz. E outra pergunta. E Satanás, pastor? O que acontecerá com o inimigo de Deus, Satanás, durante esse período, ou depois da volta de Jesus? Vamos ver o que a Bíblia diz? Apocalipse capítulo 20, versículo 1 diz assim: Vi então um anjo descer do céu, trazendo na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele agarrou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, acorrentou e por 1000 anos o atirou dentro do abismo, fechando-o e lacrando com um selo para que não seduzisse mais as nações até que os 1000 anos estivessem terminados. Depois disso, ele deverá ser solto por pouco tempo. Nesta terra ficará apenas Satanás. E a Bíblia diz, de forma simbólica, é claro, que ele será preso para que não possa mais tentar ninguém, não poderá tentar. Ele ficará preso durante esse período, durante 1000 anos aqui nessa terra, sozinho, refletindo talvez naquilo que ele fez, na consequência da sua escolha, do seu pecado, um mundo destruído, as pessoas mortas, largadas pela terra. O livro de Jeremias diz que as pessoas morrerão e ficarão jogadas sobre a terra, não haverá ninguém para sepultar. Esse é o fim das pessoas que não aceitaram a Cristo, que não quiseram aceitar o perdão, a salvação. Durante o milênio, durante os 1000 anos, a terra estará desolada. Ficará apenas aqui Satanás, preso, acorrentado, diz a Bíblia Sagrada. Nós podemos imaginar, a cena, nós só podemos imaginar, porque com certeza será muito mais impactante. Bom, pastor,
o que acontece então após o milênio? O que acontece após os 1000 anos? Você lembra do texto que lemos? Apocalipse, capítulo 20, versículo 5? Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os mil anos. Então, após 1000 anos, aqueles que morreram, né, eles vão ressuscitar novamente. Irão ressuscitar. Esta é a ressurreição do juízo. Você lembra? Nós lemos que todos vão ressuscitar. Alguns para a vida e outros para a condenação, para a morte. A ressurreição da vida acontece na volta de Jesus, antes dos 1000 anos. A ressurreição dos perdidos acontece após os 1000 anos. Mas, pastor, o que mais acontece? O que acontece com Satanás, por exemplo, depois dos 1000 anos? Olha o que a Bíblia diz, Apocalipse, capítulo 20, versículos 7 e 9. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las. Terminando os 1000 anos, Satanás então terá quem tentar, porque os ímpios vão ressuscitar. E ele sairá então para enganar as pessoas. E o que ele vai tentar fazer, pastor? Ao sair e enganar, né, esses perdidos que ali ressuscitam, e há uma diferença aqui, né? Você lembra que nós falamos na semana passada que a Bíblia diz que todos nós seremos transformados na volta de Jesus. Um corpo restaurado, né? Um corpo perfeito, né? Revestido pela imortalidade. Agora, aqueles que ressuscitarem na segunda ressurreição, na ressurreição da condenação, eles não terão esse privilégio. Eles vão ressuscitar da forma com que eles morreram. Né? Se morreram com doenças, né? com problemas, eles vão ressuscitar da mesma forma. E Satanás tentará seduzi-los. E o que diz Apocalipse, capítulo 20, versículos 7 a 9, diz assim: E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo dos céus e os devorou. Olha só, então vamos entender. Durante os 1000 anos nós vamos estar reinando com Cristo no céu. Ao terminar esse período, a cidade santa desce. João diz que viu a cidade santa descendo. Dentro da cidade santa está Jesus e todos os salvos. Ao chegarem aqui na terra, os mortos ímpios vão ressuscitar. Satanás vai juntá-los então para uma grande batalha. E o texto que nós lemos agora na Bíblia diz que ele então cercará a cidade santa para tentar tomar esta cidade. Ele provavelmente vai ter enganado as pessoas dizendo que aquela cidade lhes pertence, né? Mas preste atenção, nesse momento, a Bíblia diz então que cai o quê? Fogo dos céus e os devora. Queridos, esse é o fogo consumidor, esse é o juízo final, é a sentença final. Durante 1000 anos, eu e você, em nome de Jesus, vamos poder verificar e tirar qualquer dúvida que possa estar na nossa mente a respeito da justiça de Cristo com respeito aos que se salvaram. Logo depois que tivermos essa certeza, essa consciência, nós voltaremos para esta terra. É aqui que será o nosso lar. Você sabia disso? A Bíblia vai nos mostrar, nós vamos ler um texto agora. E ao voltarmos, Cristo então dará a sentença final, a morte eterna. Por isso que a Bíblia diz que feliz é aquele que ressuscita lá na volta de Jesus, porque é a ressurreição da vida. Aqueles que ressuscitarem na segunda ressurreição vão ressuscitar para receberem a condenação eterna, a morte eterna. Será que há outros textos, pastor, que falam sobre isso? Ah, sim. O livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículos 7 a 10, diz assim: Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem
estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disso. Lá em 2 Pedro, as pessoas estavam, questionando se Jesus ia voltar, por que Jesus estava demorando. E Pedro começa a falar que Jesus ia voltar, que ele era longânimo, esperando que a gente entregue o nosso coração, se converta. Mas olha só que coisa interessante. A Bíblia diz, ele fala que este mundo que nós vivemos hoje, ele está guardado para o que? O fogo destruidor. Guardado para Satanás e os ímpios, para a destruição dos ímpios. Então, um dia, esta terra será destruída com fogo. Um dia, a terra já foi destruída. Se a gente vai lá para Gênesis, na Bíblia, no início da Bíblia, a gente vê que a terra foi destruída com água, no dilúvio. E no final dos tempos, essa terra será destruída novamente, mas agora pelo fogo consumidor. Pelo fogo consumidor. Vamos fazer uma recapitulação aqui comigo? Vamos fazer o que nós estudamos? Então, primeiramente, na volta de Jesus, o que acontece antes do milênio, antes de 1000 anos, vem a vinda de Jesus, que o dia e a hora ninguém sabe, mas está próximo, já vimos os sinais. Quando Jesus voltar, os santos são ressuscitados, os santos vivos são transformados, os santos são levados ao céu e os ímpios vivos são destruídos. E Satanás fica preso aqui na terra. Aí então começa o período que a Bíblia descreve como 1000 anos. Durante os 1000 anos, os santos reinam com Cristo e participam também do juízo de comprovação. Satanás fica preso aqui nesta terra desolada. Bom, quando se termina então os 1000 anos, Cristo desce então novamente. A nova Jerusalém desce. E nesse momento os ímpios, os perdidos, são ressuscitados. Satanás é solto e ele tenta tomar a cidade santa. E é nesse momento então que vem a destruição eterna dos ímpios e de Satanás. E aqui então, queridos, depois da purificação desta terra, se inicia a eternidade. Que coisa maravilhosa, não é mesmo? Aqui, a partir desse momento, o mal já não existirá. Nós vamos ler um texto que diz isso. Mas para você ter mais uma ideia, olhe só. No milênio, durante os 1000 anos, os ímpios estão mortos, como nós vimos em Apocalipse 25. A terra desolada e vazia, como está em Jeremias, capítulo 4, 23 a 26. E é a prisão de Satanás. E no céu, nós vimos que nós estaremos com Cristo, reinando com Cristo, julgando também com Cristo, Apocalipse 24, vendo os registros que estão nos céus. Lá em Apocalipse 20, versículo 12, nós vimos que há registros da nossa vida, do que nós estamos vivendo hoje. Uma pergunta, pastor. Pode falar, Rogério. Chegou uma pergunta aqui para nós, tá? Que assim, se os mortos, tá, não salvos, eles vão ressuscitar após os 1000 anos, tá? Então eles não vão ver Jesus voltar, certo? Então aqueles que já estavam mortos, a gente está falando, né? Então esses não verão Jesus voltar. Mas por que a Bíblia diz então que todo olho verá a sua vinda, né? Então essa foi a pergunta que chegou aí. Ótima pergunta, viu? Ótima pergunta. A gente viu que todos vão ressuscitar. Todos verão Jesus voltar. Todos verão, realmente. Todo olho o verá. Agora, nós aprendemos na lição de hoje que há duas formas de ver Jesus voltar. Porque a Bíblia fala em duas ressurreições. Ela fala na ressurreição da vida e na ressurreição do juízo. Não é? A primeira acontece na volta de Jesus para buscar os salvos e levá-los para os céus. A segunda, infelizmente, acontece depois do milênio. E aí, aqueles que não viram Cristo, então, poderão ver Cristo vindo, mas, infelizmente, para
o julgamento eterno. Mas a realidade é essa, todo olho verá, né? Aqueles que morreram perdidos antes da volta de Jesus só irão vê-lo quando ele voltar para dar o juízo, a sentença final. Mas os ímpios vivos verão Jesus voltar. Os salvos vivos verão Jesus voltar. Os mortos salvos ressuscitarão para ver Jesus voltar. E feliz, como nós vimos, daquele que ressuscita na primeira ressurreição. Não sei se a gente conseguiu. Tem mais alguma pergunta ou algo a acrescentar, Rogério? Pode falar. Não, por enquanto não chegou nenhuma outra pergunta, né? Mas eu acho que é isso mesmo. Eu só peço que confirme se ficou claro o entendimento, né? Porque essa chegou no privado aqui também, né? Então só confirmar e se ainda ficou a dúvida, pode questionar novamente que a gente volta com ela aqui. Perfeito. Mas pelo menos todo olho que estiver vivo vai ver, né? E esse é 100%, né, pastor? Isso aí sim. Exatamente, exatamente, né? Eis que vem com as ondas e todo olho verá, né? Realmente. Bom, o que ele viu depois? Apocalipse capítulo 21, versículo 1 e 2, diz assim: E vi novo céu e nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu, João, vi a cidade santa, ou a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia dos céus, adereçada como uma esposa ataviada para o seu noivo. O que João viu? Ele viu a cidade santa, então esta mesma cidade descendo do céu, né? Cidade maravilhosa, né? Preparada para nós, que Cristo hoje está preparando para nós, porque ele disse: vou preparar-vos lugar. Você lembra? E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez para que onde eu estou estejais vós também. Mas um dia, esta cidade que Cristo está preparando, ela irá descer para esta terra que será purificada. Um dia, nós teremos esta terra que vivemos hoje restaurada, novos céus, nova terra. Isso é maravilhoso. Agora a pergunta que nós entramos é: pastor, como será esta nova terra? Como será? Eu quero ler algumas características com vocês. E eu quero agora pedir uma ajuda, agora um pouco diferente. Eu vou colocar aqui, e eu queria pedir a ajuda da irmã Nica, da Chay, do Tafarel e do Rogério. Vocês podem me ajudar? Sim. Então, Sim. tá legal. Eu vou pedir, então, para o Rogério ler Isaías, pode abrir o livro de Isaías 65. Aí, pastor. 65. E pode ler para a gente o versículo 21, 22 e também o 25. Depois eu vou pedir para a Chayane abrir para a gente Apocalipse capítulo 22, versículo 14. E também capítulo 21, versículo 27. O número 1 e o número 4 aqui do nosso quadrinho laranja. E a irmã Nica, eu vou pedir para que abra Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. E depois 22, versículo 2. 2 versinhos para cada um, tá bom? Se tiver dúvidas aí, vocês me perguntem. Pastor, Pode falar, tá? ele tá travando um pouquinho. Tu pode repetir só qual é o capítulo? O segundo. Ok. Segundo verso. Apocalipse, capítulo 22, versículo 14. E depois
capítulo 21, versículo 27. Ah, 27. Tá, beleza. Tá? Se a Irmãnica tiver também alguma dúvida, pode falar, Irmãnica. Então, Rogério, pode ler para a gente? O meu seria 21, 4 e depois 22, 2, né? Isso aí. Então, eu vou pedir Ok. para o Rogério ler para a gente o que haverá na nova terra. Algumas coisas aqui. Pode ler para a gente, Rogério. Alô? Capítulo 65, verso 22 a 25, certo? Pode ler o 21, o 22 e o Tá. 25. Tá bom. Eles edificarão casas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e comerão seu fruto. Não edificarão para que outros habitem. Não plantarão para que outros comam. Porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como boi. Só será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Olha só. Então, gente, aqui a gente percebe que a nova terra não será um local de inatividade. Muitas pessoas pensam, né, que a gente um dia vai ser salvo, vai ficar nas nuvens, né, voando, tocando harpa. Pode ser que a gente toque instrumentos, toque harpa no céu, mas a Bíblia nos diz que na nova terra nós iremos ter atividades, né? Nós vamos trabalhar, como Adão trabalhava também antes do pecado, mas o trabalho era diferente do que nós temos hoje, né? Hoje o trabalho é penoso, mas o trabalho é plano de Deus. E nós vamos plantar, nós vamos colher. Outra coisa que diz é que os animais serão mansos, né? O lobo pastará com o cordeiro. Então não haverá mais morte no céu, né? Então os animais serão mansos. Você já imaginou? Minha filha diz que quando ela for para o céu, ela quer subir em cima do leão, pular em cima do leão e andar em cima dele, né? Então você pode imaginar quão maravilhoso será o céu, né? E agora nós vamos ver aqui, vamos pedir então para o Tafarel ler quem entrará no céu. Pode ler para a gente, Tafarel. Ou Achai. Tá. Felizes os que lavam as suas vestes e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Ok. E o segundo verso? Capítulo 21, versículo 27. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Olha só que coisa interessante, né? Então, no céu estarão as pessoas que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. A gente precisa aceitar Cristo Jesus se a gente quer viver eternamente. A gente precisa do perdão, a gente precisa ser restaurado pelo sangue de Cristo Jesus. Sem aceitar a Cristo, a gente não pode alcançar salvação. Segundo, quando a gente aceita Cristo, o nosso nome ele é escrito no livro da vida, nos registros da vida. Então estarão na nova terra aqueles que permitiram, né, que Cristo escrevesse o seu nome no livro da vida. Isso é muito importante. E o que não haverá no céu? Irmãnica, você pode ler para a gente? 22, 4. E verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. É 21, 4. Desculpa, pastor. Não tem problema. 21, 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Depois, no meio de sua graça e de uma da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Ótimo.
O capítulo 21 de Apocalipse, ele descreve a nova terra, ele fala algumas coisas interessantes sobre a nova terra. E isso é muito interessante, né? Diz que Deus enxugará dos olhos de quem? Dos salvos, daqueles que aceitaram a Cristo, toda lágrima. E já não haverá mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. A partir daí começa a eternidade. A partir daí, a gente não vai ter mais as coisas que a gente tem neste mundo. Né? O sangue a gente vai olhar e vai ver que valeu a pena Cristo ter morrido na cruz do Calvário por nós. A gente só pode imaginar, né, um lugar assim. No meio, né, deste local, dessa cidade, nós vamos ver a árvore da vida, a mesma árvore que havia no Jardim do Éden, que Adão e Eva comiam desta árvore, foram privados depois do pecado de comer. Nós poderemos comer da árvore da vida nos céus. Isso é maravilhoso. E eu confesso para vocês que, às vezes, é difícil a gente imaginar um lugar sem dor, sem sofrimento, não é verdade? Porque nós já nascemos num local assim. Nós já nascemos, né, no meio da dor, do pecado, do sofrimento. E imaginar um lugar sem dor, sem contas para pagar, sem preocupação, sem angústia, sem depressão, sem medo. Mas Deus tem esse lugar preparado para nós. Você lembra? Eu falei para vocês já alguns estudos que Deus não fez a gente para viver 50, 60 anos nessa terra. Por isso que quando morre alguém da nossa família, a gente não se conforma. A gente não se acostuma com a morte. Porque Deus imprimiu no seu coração a eternidade. Deus nos fez para viver eternamente. E veio morrer para que você pudesse viver eternamente de novo. Você lembra da promessa de Jesus? Deus deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. São João 3,16. Então, Jesus Cristo não veio para você viver aqui sofrendo. Ele quer te dar algo mais. E a grande pergunta nesta noite é: será que nós estamos dispostos a aceitar este convite? Será que nós estamos dispostos a viver esta terra sonhando com a nova terra que Deus tem preparado para nós? Infelizmente, nem todos poderão estar lá. Não porque Cristo não quis. Não porque Ele não possa ter pagado. Não porque o seu sangue não pagou o preço. Mas porque nós temos o livre-arbítrio. Hoje nós podemos escolher aceitar a Cristo ou não. Que nós possamos, né, que vocês possam nesta noite tomar esta decisão, dizer: Senhor, eu quero me preparar. Se eu morrer antes do Senhor voltar, me ajuda, Senhor, para que eu possa estar salvo. E só o fato de nós externarmos esse desejo para Deus já é um motivo para Ele nos perdoar e correr ao nosso encontro para nos ajudar. Que essa esperança possa estar no nosso coração. Só vou ler aqui o último slide que diz assim, João 14, 1-3. Jesus prometeu, né? Vou preparar-vos um lugar. Apocalipse 21, 5. Eis que faço nova todas as coisas. E Mateus 5, 5. Os mansos herdarão a terra. Os mansos herdarão a terra. Que Deus nos abençoe e que nós possamos ir para a cama esta noite com a certeza de que o nosso lugar já está sendo preparado. Um lugar muito melhor do que nós estamos vivendo aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. Ok. Vamos lá. Hoje até que terminou mais rápido, né, pastor? Hoje terminou mais cedo. Se você quer completar alguma coisa, Rogério, pode falar também, viu? Não, eu tenho que pedir desculpa só. Agora. Vou ter que pedir desculpa, porque eu anunciei um tema e o senhor falou outro. Mas não tem problema. Não tem problema, exatamente. Né? Que o que acontece, né? Aí eu estava olhando agora aqui e vi, né? Porque no estudo 3 ficou faltando um, né? Dos temas, porque acabou se estendendo ali, o tema era importante, aí depois o pastor vai falar em algum outro momento. E no último também, né, pastor? Ficou faltando um. Aí o senhor juntou do 3 e do 4 que faltaram e trouxe hoje. Né? Tá certo, né?
Mas aí o tema que era para ser hoje, que eu anunciei, né? Então a gente, desculpa, semana que vem, aí que a gente vai falar sobre a questão da salvação pela graça, o santuário ali, né? Todo o papel ali, né? Da importância disso. Mas o importante é que não tem sequência, né, pastor? Todos os assuntos, eles são Exatamente. O importantes. importante é que a gente vai chegar no final, né, Rogério? Mas eu peço desculpa, porque eu não falei com o Rogério durante a semana para a gente só ver se era realmente o mesmo estudo que a gente ia anunciar e peguei os que estavam faltando ali, né? Não, perfeito. Eu estava olhando ele juntou os dois que faltaram ali, já fez, agora já zerou tudo, agora está tudo certo. Mas Não, que bom, perfeito. eu tô vendo aqui a Kelly. Como é que tá, Kelly? Tudo bem? Que bom te ver aqui, viu, Kelly? A gente fica muito contente demais, né? E vi que também tem o Gabriel. É isso? O Gabriel, na verdade, quem está ali com ele é a Débora, né? A Ah, Débora tá. que ela é cunhada, né? Deles ali, aí ela está na casa deles, está assistindo a classe de lá, então ele já entrou com ele. É a Gisele. Gisele, desculpa. Gisele, eu falei Débora, né? Eu li Débora aqui e falei Débora. Viu, Rogério? Nós temos que pensar daqui a um tempo, né? Porque depois nós vamos terminar nossa classe e fazer aí algum tipo de encontro, né, Rogério? Porque é bom a gente se ver por aqui, mas Olha, eu tenho certeza que está todo mundo louco para fazer uma junção, né? Tá todo mundo louco para sair de casa, né? Se reunir com os amigos, né? Eu concordo. Eu acho que está perto disso, pastor. Eu acho que quando a gente terminar, as coisas já vão estar melhores, espero, né? amém. Beleza, então, pessoal. Mais uma vez, obrigado pela participação, né, de todos vocês. Então, fica aqui combinado para a próxima semana, aquele tema que a gente mandou para vocês ali, que é em relação à salvação, né? E eu sei que tem algumas dúvidas, quem sabe algumas perguntas aqui, a gente vai tratar depois do pós, aqui também do pós estudo, né? Alguns querem fazer mais assim no particular, pela timidez também, né? Então, perfeito, nós estamos aqui, tanto o pastor quanto eu, a Nica, né? O Tafa ali, a Chayane, estamos aqui para ajudar vocês aqui no que tiver aí para tirar qualquer dúvida. Então, podem nos acionar, tá? Qualquer dúvida, não fiquem com dúvida alguma sobre o tema. E mesmo assim, quem não conseguiu, de repente, pegar alguma parte ali do tema, a gente vai depois baixar a gravação, editar e mandar para vocês como a gente manda todas as vezes. A gente sobe para o canal do YouTube do Pastor, fica lá também ao vivo ali para o pessoal assistir, tá? Então, a gente envia durante a semana para vocês também. Eu vou convidar a Chayane hoje para fazer, então, a oração final, a gente tinha combinado com ela. Então, para encerrar para nós o estudo de hoje. Ok, então, vou convidar a todos para que nós possamos conversar com Deus nesse momento. Santíssimo Deus, amado Pai, como foi importante entender um pouco melhor sobre o teu plano, sobre a tua salvação e o quanto você nos ama, disposto a nos dar de graça a tua salvação, Pai, mesmo nós sendo imerecedores, Pai. Eu te peço, Senhor, que esteja com cada um aqui, que nós não venhamos, Senhor, a ser escravos, Senhor, que nós não venhamos a esmorecer por causa do pecado, Pai, mas que nós possamos dar as costas ao pecado, Pai, erguer a cabeça, através da tua graça, seguir em frente, com a certeza, Pai, que através de Jesus nós podemos encontrar a salvação, Pai. Por favor, Senhor, que teu Espírito Santo esteja habitando em cada um de nós aqui, que nós possamos ter esse entendimento cada vez mais firme em nossa mente, Pai, que é a certeza da salvação, Senhor. E que nós possamos viver como salvos, Pai. Que nós possamos ter uma experiência real contigo e viver hoje na tua presença, Pai. E não somente depois na tua volta, mas que nós possamos viver hoje contigo, Pai, caminhar contigo, Pai. Eu peço, Senhor, que esteja com cada um aqui, com cada pessoa que participou desse estudo, também com os familiares de cada um, que o Senhor abençoe a todos com muita graça, muita saúde, paz, possa nos despedir agora com a tua proteção, que os santos anjos estejam com cada um, Senhor. Que na próxima semana possa estar aqui novamente, em tua presença, para aprender mais de ti, Senhor.
Essas bênçãos eu te rogo, Senhor, por nome de Jesus Cristo, Senhor.